do Senhor Jesus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Muito bom ter você aqui mais uma vez, para juntos aqui partilharmos daquilo que Deus tem para nossas vidas. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filhos maduros. Mas antes de abordarmos esse assunto à luz da Palavra de Deus, eu convido você a já deixar o seu like, a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, meu muito obrigado a você. Obrigado a você pelas participações nos demais vídeos, nos vídeos que virão. Comenta, coloque ali nos comentários, talvez assuntos que você tenha interesse e curiosidade à luz da Palavra de Deus, para que a gente possa conversar sobre eles nos próximos vídeos. Compartilhe aí com a sua família, com os seus grupos da igreja, enfim, espalhe a notícia para que Deus possa aperfeiçoar em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade, a fim de que sejamos filhos maduros. E o tema, ele saltou aos meus olhos à luz do livro de Romanos, capítulo 8, verso 19, eu quero ler com você. E lá diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto, aqui Paulo está ensinando a igreja acerca de filhos e herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. E aqui, quando ele fala sobre o sofrimento do presente e a glória futura, no versículo 19 ele fala, nesse processo de amadurecimento de filho, ele vai falar sobre a revelação. Em algumas versões vai dizer assim que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esse filho, no original grego, quer dizer huios, que significa filhos maduros. Eu costumo dizer que, como filhos, nós devemos nos portar de duas formas. A primeira é filhos como crianças. Aquela criança que é dependente de Deus. Eu tenho duas crianças aqui em casa. Eu tenho uma filha, a Lorena, de 3 anos e meio, e eu tenho a Manuela, de 6 meses. E ambas são crianças e ambas dependem do meu cuidado e do cuidado da Thalita. E sem que nós venhamos a alimentá-las, limpá-las, trocá-las, enfim, cuidar delas em todos os âmbitos, elas ficam à mercê. Mas elas confiam, elas acreditam que no momento exato, no momento oportuno, nós iremos socorrer, nós iremos ajudar, nós iremos suprir as necessidades dela. E é esse filho criança, esse filho dependente, que Deus quer que nós sejamos no quesito adoração, no quesito realmente de dependência daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus pode fazer, do cuidado dele, do amor dele, da provisão dele em todo o tempo. Mas existem situações nas nossas vidas que nós só vivenciamos depois de amadurecidos. Eu costumo dar um exemplo muito claro. Eu amo a Lorena e ela tem 3 anos e meio, como eu disse. Só que por mais que eu ame ela, eu não posso dar um carro para ela, porque ela não vai ter sabedoria, ela não vai ter maturidade para dirigi-lo, para conduzi-lo. Então eu preciso esperar que ela passe por todo o processo de desenvolvimento e se torne uma mulher madura para que de fato ela possa dirigir um carro. E assim é com a gente. Apenas começamos a receber algumas coisas nas nossas vidas quando atingimos a fase madura. O amadurecimento, ele é um processo no qual eu e você estamos inseridos, e inseridos nele, devemos nos submeter a aprendermos nele a melhor forma de sermos filhos maduros, de como sermos verdadeiramente filhos maduros. E ninguém melhor do que o próprio Cristo para nos ensinar a ser esses filhos que agradam o coração de Deus, a ser esses filhos que estão disponíveis a cumprir a vontade de Deus e se submeter a ela até o fim. E a primeira lição que aprendemos é logo no início do ministério de Jesus. Jesus, logo após ser batizado, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Então a primeira coisa que eu e você aprendemos é que um filho maduro precisa permitir-se ser ensinado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a segunda lição que nós temos é que nós devemos, como filhos maduros, aproveitarmos de todas as situações o máximo possível dela.
obtermos o máximo possível de conhecimento de qualquer que seja a situação, por mais difícil que ele seja. Primeiro, o Espírito Santo é quem conduz Jesus ao deserto. Então, a primeira coisa para nos tornarmos filhos maduros é permitirmos o Espírito Santo aperfeiçoar em nós, nos moldar, nos ensinar, nos levar pelo caminho que ele bem entende, para que nós sejamos aperfeiçoados, mesmo em situações adversas. Não imagine que o deserto tenha sido fácil para Jesus, porque Jesus, no deserto, ele foi provado. No deserto, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Ele passou por situações adversas. E ao final, a própria passagem de Mateus nos ensina que ele teve fome, que ele teve sede. Ou seja, não foi um momento simples e fácil na vida de Jesus. Mas acontece que Jesus, como um filho maduro, estava me ensinando e te ensinando que quando permitimos o Espírito Santo nos ensinar, e quando nos submetemos à vontade de Deus de forma completa e integral, nós nos submetemos a todo o processo e absorvemos nele um conhecimento no máximo possível. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer que nós, em momentos bons, em momentos felizes, mas também nos momentos adversos e nos momentos tristes, nós venhamos a obter conhecimento, nós venhamos a aprender de Deus, para que nós venhamos a nos desenvolver como filhos maduros. O filho maduro, ele sabe qual a sua função dentro de casa. Como eu disse, as meninas aqui, elas não podem ajudar muito. Elas não podem fazer uma tarefa de casa, porque elas não estão preparadas para isso. Elas querem brincar, elas querem bagunçar, e elas são dependentes de nós. Esse filho é o filho dependente, mas o filho maduro, ele já sabe quando as coisas não estão fáceis em casa, quando é preciso ajudar com algo, quando é preciso contribuir com alguma forma, quando é preciso se calar, quando é preciso falar. Ele se manifesta na casa de forma que ele auxilia, de forma que ele contribui, mesmo que ele não goste de determinadas coisas. Nem todo filho gosta de lavar uma louça, por exemplo. Nem todo filho gosta de contribuir em pagar uma conta. Mas ele entende, por ser maduro, que ele precisa ajudar os pais, que ele precisa ajudar em casa. Então ele se dispõe a fazer essa vontade dos pais, que nem sempre é a vontade dele, que nem sempre é o que ele quer, mas ele sabe, como filho maduro, que é importante, que é pertinente. Então, as adversidades, os momentos difíceis, aquilo que às vezes nós não gostamos de fazer ou não queremos, é nessas situações que o Espírito Santo está nos ensinando, está nos ajudando. E por fim, depois de passar por todo o processo, Jesus, como sendo o exemplo maior de filho, como sendo o único exemplo, melhor dizendo, para as nossas vidas, ele está no Getsemane, ele está prestes a ser entregue aos seus escarnecedores, ele está prestes a morrer na cruz, ele está prestes a cumprir a vontade de Deus de forma completa, para que eu e você tivéssemos vida e pudéssemos estar aqui juntos neste vídeo. Mas lá no Getsemane ele dá o exemplo máximo de filho maduro. Em um determinado momento, orando a Deus, a Bíblia diz que ele começa a suar sangue, tamanho o nervoso, tamanho a angústia que Jesus estava sofrendo naquele momento. E ali ele diz: Senhor, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele estava pedindo a Deus, pedindo ao Pai, que se possível, ele não viesse a sofrer aquilo que ele sabia que ele iria sofrer. Mas como um filho maduro, ele continua a sua frase e diz assim: mas todavia, seja feita a sua vontade. Um filho maduro, quando se submete aos ensinamentos do Espírito Santo, um filho maduro, quando absorve conhecimento em todas as áreas na qual o Espírito Santo lhe conduz, ele atinge o ponto máximo de filho maduro e ele se entrega à vontade de Deus de forma exclusiva, de forma única, de forma completa. É esse filho maduro que Deus quer que nós sejamos. É esse filho que está disposto a ir até o fim e fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Compreenda então que em Cristo nós temos o exemplo maior, o único exemplo de um filho que agrada o coração de Deus, maduro e submetido à vontade de Deus.
E eu quero encerrar com uma reflexão do pensador Ed René Kivitz, que diz assim: maturidade é a consistência com que você conduz a sua vida. Você tem solidez nos compromissos, você tem profundidade em suas convicções, você tem afetividade e intimidade em seus relacionamentos. Quando a imaturidade é o oposto, o contrário disso. Ou seja, você é superficial nos seus relacionamentos. Você possui fragilidade em todas as coisas. Você acredita mais ou menos. Você se compromete mais ou menos. Você é instável e inconstante. E é isso aí. Espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém. Abençoa a vida de alguém. E se empenhe através do poder e da força do Espírito Santo em ser um filho maduro, em ser um filho que cumpre a vontade de Deus até o fim, um filho que se submete ao querer dele, porque lembre-se, como nós já falamos em outros vídeos, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Muito obrigado, Deus abençoe você, até o próximo vídeo e valeu!